Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Continuamos a espreitar os efeitos da pandemia da Covid-19 nas nossas vidas. Hoje, o nosso tema de conversa é Covid-19 e fadiga pandémica. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a fadiga pandémica é a desmotivação para seguir comportamentos de proteção que emerge ao longo do tempo, é afetada por número de emoções, experiências e percepções. É o que está a acontecer um pouco por todo o mundo. Se nós observarmos, onde muitas pessoas, infelizmente, não estão a levar em conta essas medidas restritivas para conter a pandemia da Covid-19. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco Ariolina Duran, que é psicóloga clínica e psicoterapeuta, quem cumprimentamos. Boa tarde. Muito boa tarde, é um prazer. Nós agradecemos por estar aqui conosco para conversarmos um bocadinho sobre este tema, para lançarmos também um olhar desde a infância até os nossos idosos, para ver como é que estamos a viver neste momento esta pandemia. E você também, que nos acompanha, já sabe, pode participar deste programa através do telefone 594 9714. 594 9714. Pode agora mesmo ligar, inscrever. Dentro de alguns minutos vamos retornar a ligação para que você possa também pedir todos os esclarecimentos com a nossa psicóloga clínica e psicoterapeuta que está aqui conosco. Também, se quiser, pode na nossa página no Facebook, em Sociedade Aberta, deixar os seus comentários, questões. Ao longo deste programa vamos estar também a responder os seus comentários e as suas perguntas. Ainda pode enviar sugestões de tema para sociedade.aberta@rtc.cv. Nós conversa tem ser na nossa língua nacional, na crioulo. Ariolina, então gostar que explica-nos por que não tenta viver esse estresse de desejar fim dessa pandemia o mais urgente possível. Boa tarde. O medo, a preocupação, o estresse, a ansiedade que está a causar, que te causa essa pandemia, ele é totalmente normal, ou seja, ele é uma reação do nosso corpo. Tudo crises te provoca sentimentos, então esse não é aquele que te vai ficar exclusivo disso. Portanto, essa pandemia, sendo crise, cada pessoa vai reagir dessa maneira, ou seja, cada um tem sua forma de reagir. Mas, de maneira geral, o que te caracteriza a população é medo, preocupação, estresse. E justamente do tema que nós estamos a abordar aqui, é fadiga pandémica, é justamente um daqueles sintomas que a nível mundial. Modo você tinha falado, mais ou menos um aproximado de 60% da população viver essa fadiga pandémica. Modo não te dizer, qualquer problema, qualquer situação é novo, qualquer situação que não te vive novo, uma incerteza, tudo te provoca nos sentimentos. E, portanto, essa fadiga também, por uma acumulação de pressão, de todo esse sentimento de medo, de ansiedade, essa acumulação de sentimentos é que também dá essa fadiga. Por quê? Porque é um sentimento que te expandir, não é? Durante vários tempo, modo não tem um ano aproximadamente de viver um momento de mudanças, praticamente nós vida mudar totalmente, nós rotina mudar. E isso não também olhar em cada etapa de vida, mas é que também afeta nós no nosso dia a dia. E de uma forma assim, muito geral, maneira que ele te afeta nós na nossa vida. Ou não está a gostar de um olhar de uma psicóloga clínica, psicoterapeuta, apoiar, porque aqui é um olhar completamente diferente do meu, de acreditar. Justamente. A moda me tinha falado anteriormente, clinicamente, como psicoterapeuta, né? Então, evidenciar que pessoas te expressar sentimentos de medo, não um medo normal, por exemplo, de um animal, é um medo patológico, não é? Um medo de contaminar, um medo de incerteza de o que é que te trazem nós as crises. Por exemplo, há muitas pessoas que
a consequência dessa pandemia, tita ficar sem emprego. Muitas pessoas tita viver situações econômicas precárias, justamente devido a essa pandemia, etc. Ou seja, muitas consequências, tanto econômicos, sociais, psicológicos. Para falar de que é psicológico, não devem falar justamente de alguns transtornos que também surgiam a partir de todas as crises que não tive. Não começado a observar para nós crianças, por exemplo, de que forma que essa pandemia te afeta crianças no mundo inteiro e particularmente ali na Cabo Verde? Bom, na criança especificamente, nunca também falar de um impacto diretamente, porque moda no titoia, a nível mundial, é poucas crianças que te contaminar que essa doença. Porém, não tem impactos indiretamente. Por exemplo, criança, quando ele está para a escola, não podemos falar de fatores cognitivos. Ou seja, se ele está na escola pouco tempo, que tem suficiente tempo para dar conteúdos que já está costume de tomar, ou seja, num ano letivo, não tinha criança, estava todo dia para a escola e mais ou menos 6 horas, 7 horas de aula. Neste momento, é 2 horas ou 3 horas de aula, não tenta limitar no sentido de assimilação de conteúdos, a não ser que escola e família te trabalhar, te colaborar com o companheiro. Por exemplo, não te dá conteúdo na escola, mas se família ajudar nesse processo de aprendizagem, não pode ter crianças que desenvolvessem a aprendizagem normalmente. Mas se alguns familiares que têm possibilidade de ajudar seus filhos, às vezes, mesmo que a pessoa, por exemplo, ele está a trabalhar, ele pode ficar na casa, ele acompanha aquele menino no dia a dia. Justamente. Aí não te bater uma lacuna. Não te bater a gente a dizer, na crioulo, broco, não é? Ou seja, aquela criança que te vai assimilar tudo que esse conteúdo que ele podia ter assimilado num momento sem pandemia. Então, que lá é um dos fatores que é visto. Parte mas também tem aquele aspecto de brincadeira, não é? E já, justamente aí, como estava também a falar, que é aquele aspecto socio-emocional, onde é que não te falar de que as brincadeiras, aquele processo de socialização, aquela expressão de sentimentos, criança, maneira que está viveu, maneira que está aprendendo, através de imitação, através de socialização, mas seja igual, ou mas seja companheiro. Então, uma criança que grinha assim, que tem possibilidade de brincar com outras crianças, ele tem um impacto negativo. Por quê? Porque a criança está isolada, ou seja, a criança está isolada. Ele tem lidar, por exemplo, só com mãe e pai. Muitas vezes mãe e pai, nem todos, tem alguns, têm tempo de brincar com essas crianças. Porém, aquela criança, muitas vezes, pais que te apoiam de televisão, por exemplo, que é para passar tempo de criança. Mas, se aquela criança quer brincar, ele quer aprender. Ele quer aprender normal. Além disso, que as habilidades sociais também te batem a ficar mais... menos desenvolvido. Mas ele não seria uma oportunidade para pais dedicar um bocadinho a esses filhos, por exemplo, sentar na chão, brinca com ele, não te pensar no menino pequenino, assim, sentar na chão, brinca com ele, se ele tem que corre, ou se ele tem um boneco, ou qualquer outro tipo de brincadeira que ele queria fazer lá, não é uma oportunidade para pais desenvolver isso? Sim, justamente. Mente acreditar que essa pandemia, apesar de que ele te traz em nós coisas negativas, mas também ele tem seu lado positivo, ou seja, ele te oferecer-nos a oportunidade de não mudar nossa rotina, de não mudar nossa forma de olhar a vida. Ele é uma oportunidade de nós, como pais, não tomar mais tempo para não viver aqui e agora, para não aproveitar cada momento mais nossos filhos, porque nós filhos te criar e nós também não te vamos perder depois aquela oportunidade de estar mais. E além disso, brincar não é somente criança. Brincar também é de adulto. Muitas vezes na consulta, minhas pacientes me falam, nós também não devemos brincar um pouco, porque às vezes nós vida está diretamente ligado ao trabalho. E justamente por estar sempre no trabalho e não ter tempo de brincar, manda a gente a dizer, relaxar, então não te acaba por ter determinados transtornos que mais
para frente me poder falar, ou não sei se... Sim, sim. Não concentraria um bocadinho nessa questão de crianças e também de adolescentes, porque não tem tido contacto com adolescentes e me tem ouvido relato de professores, ainda diz-me, da conversão a uma professora, é que está a dizer que essa questão de limitação de tempo de aula, crianças que só com 25 minutos de aula, o professor trabalha, espenja a matéria, meninos que até têm tempo, que é para tirar dúvida. E ele tem implicação, porque este que tem tempo de ter a dúvida, e quem tinha nota alta, começar a ter nota e este a tomar fé disso, agora, já depois de terminar esse trimestre, início desse trimestre, este a perceber isso. Ele disse também, é um dos efeitos que ele tem, é necessário, talvez, rever esse tempo de aulas que crianças e adolescentes têm? Mas acreditar que sim, porque todo estudante, seja criança, seja adolescente, seja jovem, precisa de um tempo de explicação do professor. Sempre a me dizer, quando me era estudante, para mim, sempre que a explicação do professor era fundamental. Além de eu ter bom estudo próprio, mas que a explicação do professor é fundamental. Portanto, me acreditar que sim, seria muito bom ter um pouco mais de tempo, no sentido de melhorar ou de conseguir oferecer estudante as ferramentas que é para poder assimilar adequadamente os conteúdos do programa escolar. Adolescentes, por estar numa fase de vida um bocadinho mais turbulente, te acreditar ou tem experiência que essa pandemia da Covid-19 tem mais efeito, mais nefasto na ex do que propriamente nas crianças? Certamente sim. A adolescência é, por acaso, uma etapa super complexa. É aquele momento onde que a criança sai da infância para entrar na pré-adulto, não é? Então, é naquele momento que te dá tudo que as mudanças hormonais. Então, que as mudanças hormonais, moda não saber, deixa trazer problemas a nível de comportamento, a nível emocional, para nós adolescentes. Portanto, nessa questão da adolescente, de modo que ele te afetasse mais? Sim, desculpa lá. Ele te afeta a adolescente, sim, porque ele muda a sua rotina. O adolescente, normalmente, o que é mais importante na etapa da adolescência é aquela socialização mais com os companheiros. E é um momento de afirmação, né? É um momento de afirmação, de ser identidade, ou seja, ser personalidade naquele momento é fundamental. E, normalmente, ele tem, quem que te dá a formação, ele é um dos fatores que te dá aquele adolescente a formar a sua personalidade, é justamente aquele contacto que ele te bate a ter, mas que é igual. Então, que os companheiros, que é iguais, ele desempenha um papel super importante na vida de um adolescente. E justamente nesse momento que o adolescente tem que limitar a ter contactos com seus amigos, namorados, ele tem impactar ele tem um impacto muito forte porque ele te dificulta nessa socialização e isso trazer problemas emocionais. Não tem vários jovens... Porque para um adolescente, né, é importante ele mostrar para outro colega de seu adolescente qual é que é a sua posição sobre determinado assunto e sobre a sua forma de agir. E quando isso te afetar, ele que pode bem criar outros problemas que mesmo que pais na casa podem bem detectar. E maneira que pais na casa podem detectar isso, ou encarregado de educação? Através de uma boa comunicação. Quando não tem uma boa comunicação na família, quando não mostra aos filhos confiança, paciência que é por vir. Porque muitas vezes nós temos pais que querem precisar adolescente falar mais de algum assunto sobre qualquer tema, deles é sexualidade. Nunca te falar na casa. Mas não quer saber quando é que nós, adolescentes, já tem relações sexuais ou se ele tem uma doença sexualmente transmissível, não quer para dizer nós, mas que ele é adolescente, que tem confiança suficiente, ele tem às vezes medo, receio de falar com seus pais, portanto, justamente nesse sentido, como está a falar, de que seja amigos, seja colegas, é onde que as pessoas é que também apoias, é que as pessoas que tu vis, nem sempre está preparado o suficiente que é para dar aqueles conselhos,
modo um pai podia dar, mas é aquela pessoa que tem lá com paciência, é aquela pessoa que tem lá aquele coetâneo, que é igual, aquela pessoa que seja amiga, ele é um espelho. Portanto, quando você tem dois adolescentes, você tem maior empatia, porque você dizer, se fosse mim. Então, ele acaba por ser aquela pessoa que te apoia aquele adolescente, e justamente por isso que às vezes que os adolescentes te preferem falar mais seus amigos e não com pais e outros encarregados de educação. Tem tido algum caso de atendimento na clínica sobre a questão da fadiga mental na adolescência ou não? Sim, com certeza. Porém, em vez de falar de fadiga, como não te dizer fadiga, não te falar mais como aquele medo, aquela preocupação, aquele estresse, aquela ansiedade. Mas nós, normalmente, pessoas acudem à consulta quando já estão naquela etapa mais evoluída de que transtornos mentais. Por exemplo, se é uma pessoa que está estressada ou ansiosa, acho que está acudir à consulta. Porém, quando ela entrar numa depressão, quando ela está com ansiedade crônica, quando ela está com crises de pânico, então, nesse momento que tu tem familiares, muitas vezes familiares, é que também, obrigas ou sugeris acudir à consulta, mas quando não tem algum sintoma leve, um sintoma mais normal, é difícil que pessoas te acudir à consulta. Nós vamos fazer uma pausa agora na nossa conversa, porque nós temos que bater cidade de São Filipe, onde nós temos que ouvir a psicóloga Paula Silva, a falar também sobre a situação dessa pandemia de Covid-19. Logo a primeira, antes de chegar a Cabo Verde, nós estávamos tanto quanto com medo, na fase inicial da pandemia. Não teve até alguns casos, falando isso a nível familiar, alguns casos de problemas de hipertensão causados por medo, porque nunca concebe exatamente, até hoje nunca tem a real dimensão das doenças, mas inicialmente não estava sempre ligado ao noticiário, a centenas e centenas e milhares de mortes, então causa aquela parte de medo. E o medo depois chegar em Cabo Verde, confinamento. Havia um medo praticamente sozinho, em casa, com familiares muito mais restritos, porque normalmente problemas psicológicos, ansiedade, vida social, te alivia. E agora que eu fiquei em confinamento, e há pessoas, por exemplo, que ficam em confinamento em casa, mas também ao mesmo tempo distante, cada um hoje com redes sociais e telemóveis, mesmo dentro de casa houve muita pouca interação. Se por um lado aproxima famílias, por exemplo, pais, falando de mim, por exemplo, que trabalha, fica mais perto do filho, acompanha o filho, outro lado também, mesmo dentro de casa, a pessoa sentia a ausência. Isso acaba para aprofundar ainda mais aquele isolamento psicológico, e cada um nesse mundo ligado a um noticiário que quer ser verdadeiro ou não. Então ele acaba, aumenta a questão de medo. Por um lado, para pessoas que já tinham esse problema de fobia, acaba para aumentar a fobia, ou seja, as pessoas ficam com muito mais medo de doenças e de toque. Por exemplo, tem pessoas que levam a mão em 1 minuto 3, 4 vezes, ele passa, aquele toque tem tendência de piorar, falando a nível clínico. A nível social, ele afetando de várias formas. O ser humano, o cabo-verdiano, de forma geral, nós é muito apegado um ao outro. É o beijinho, o abraço, é a forma de mostrar nosso afeto e de receber também. E não fica limitado a isso. Então, isso acaba por causar também aquela questão de isolamento social, pessoas que se passam por problemas, têm tendência de ter mais problemas, porque é que tem como abrir e tem aquele abraço amigo para recuperar. E acaba, em vez de se recupera, por apanha a ansiedade. E a preocupação maior é crianças, adolescentes, que hoje na escola que têm interação social. A criança aprende com criança. Nossa maior preocupação enquanto pais e psicólogos é hoje a crianças isolado. Ou seja, tenta, esse filho cuida, ensina as formas de defender, mas não isolar-se totalmente de seus melhores amigos e vizinhos, por exemplo, que não vivem porta a porta. Com o distanciamento, mas tem aquela vida social, porque senão você acaba para ficha o filho e limitar uma forma de aprendizagem que é com o colega e não está sentindo isso na escola. Transforma a criança mais agressivos. Paulo, eu te chama, além de não ter um stress, é uma doença nova, cada hora está saindo uma informação na mídia, a hora está falando tem que usar máscara, a hora está falando cameste, a hora aquele, a hora aquela. E tem uma outra ansiedade. Quando é que não está sair desse sistema para não voltar normal, para não pôr contra pessoas, para não abraçar, para não pôr bem uma visita, dar uma pessoa um abraço de conforto, tirar máscara,
pode agrupa, pode fazer festa, pode celebrar nosso santo, enfim, tem toda uma ansiedade também à volta disso. Você acha que sim? Sim, há muita ansiedade à volta de retoma a vida social normal, mas também principalmente para aqueles que ficam afetados a nível de trabalho, de seus rendimentos. Que acaba a causa, por exemplo, hoje em dia eu tenho quase a certeza, que tem um estudo que houve, VBG, por exemplo, aumenta, mas não no sentido só físico, mas questão também psicológica, porque imagina se o casal fica no desemprego, aquela ansiedade, que ele fica dentro de casa, a ansiedade acaba desemboca também em depressão. E a preocupação maior que nunca tem de estar até hoje, que é a atenção especial a essa parte psicológica. Nosso governo trabalha arduamente na questão socioeconómica, ampara famílias e pessoas que ficam no desemprego, empresas, mas a questão psicológica como é que fica. Algumas empresas, por exemplo, a minha instituição, não teve psicóloga na disposição que é para ajudar a superar essa fase, mas a nível nacional nunca tem estar toda aquela atenção especial. E além de gerar uma questão que era muito dada muita importância, que eu estou aqui no Tachana, algumas delegacias de saúde, algumas ilhas que têm psicólogos clínicos, ou tem um para uma ilha toda ou para uma região toda, imagina hoje, ele também vai desembocar em outros tipos de doença. Por exemplo, a ansiedade também tinha outros problemas físicos, doenças físicas, maior hipertensão, problemas de estômago vários, que têm fono psicológico. É isso que é a minha preocupação, porque ainda isso que também acaba. A retoma vai ser lenta. Então, tudo que ele retoma lenta e aquele fosso social também dispara, tudo isso também que causa alguns stress, ansiedade, aquela questão de revolta social, tudo isso tem consequências gravíssimas a nível psicológico que não tem que dar uma atenção especial. O programa Sociedade Aberta hoje está a falar da Covid-19 e fadiga pandémica. Não te lembrar também, se quiser participar, é só ligar para 594-9714. Liga agora, 594-9714, ou também na nossa página na rede social, na Facebook, pode deixar comentário, de que é nada, nós também espiar que os comentários que não te tem, e pessoas também te acompanhar o programa através da Facebook da RTC, onde também pode deixar comentários e ali nós também passar para nós convidada e clima nós. Nós acompanhamos a Paula Silva a partir de São Filipe, onde é que ele acaba para falar de crianças, quer dizer, é necessário fazer por crianças também já brincar assim, mas brincar com distanciamento. É possível crianças brincar com distanciamento? É difícil. Justamente é difícil conseguir com crianças brincar com outros sem ter aquele apego, não é? Porém, noto com as crianças muito bem desenvolvido e justamente crianças nesse momento, o fato de nós na casa, nós explicar a necessidade de distanciamento físico, então a gente acaba por muitas vezes evitar isso. Mas, modo não estou a dizer, crianças, é muito difícil não conseguir manter aquele distanciamento físico que não te referi. Já também, né? Já agora me estava a gostar de falar sobre uma diferença entre distanciamento físico e distanciamento social. Por quê? Porque um distanciamento físico, porque fisicamente não te distanciado, mas aquele distanciamento não é social, porque não te continua a ter nos relacionamentos através de redes sociais, através de telefone. Portanto, ele é um conceito que me acreditar que podia também ter uma outra ótica, ou seja, um outro nome, né? Sim, justamente. Distanciamento físico. Então, não adotar distanciamento físico. Sim, para mim, desde a minha perspectiva, ele é um distanciamento físico. Porque, um exemplo claro, botei uma mãe que te vive mais boa, botei com um distanciamento físico, mas ela, porque não te preferir não visitar com um companheiro para evitar, justamente para estar de acordo com as medidas de prevenção e proteção contra Covid-19, porém, não te continua a te telefonar, não te continua a te dar apoio, então, te continua aquela socialização entre nós. Portanto, ele é um término que me estava a gostar mesmo de referir ali no programa. Que adultos não te bem tendo em conta essa pandemia? Por exemplo, não pensar numa criança naquela faixa etária, não que se tanto tempo que isso deve demorar, essa pandemia. Logo no início, nós já a dizer dali uns dias. Não te lembrar quando eu começar o programa 2 vezes por semana, aquele tive que passar de ser 2 vezes por semana, era para um tempo. Agora não quer saber. Por exemplo, essa pandemia tem demorado. Que as crianças é que te brincar junto devido a essa pandemia. Que adultos que este devem ser? Ele também tem consequência na faixa ou nem por isso?
Sim, com certeza. Porém, acreditar que nós, como ser humano, não temos capacidade de ser proativo, ou seja, que não temos responsabilidade. Não poder ter crianças inteligentes, não poder ter crianças sociáveis, não poder ter crianças tímidos, não poder ter crianças introvertidos, crianças com algum transtorno emocional, e também cognitivo, mas me acreditar que cada ser humano tem essa capacidade de ou seja, de ser criativo. Não é porque não quer te socializar nesse momento que não também no futuro não te vai ter aquela dificuldade, não pode chegar a ter uma dificuldade, mas nós é seres que te adaptar a contexto. É tipo, por exemplo, uma criança que queria ser pai ou ser mãe, malta pode ser um bom pai ou uma boa mãe. Justamente. É por isso mesmo que eu estava a te falar daquela capacidade de nós, como ser humano, de tomar decisões próprias, aquela responsabilidade que não tem de... Por exemplo, vou ter um bom pai que te bebê, mas boa tem capacidade de decidir se vou fazer o mesmo que o pai é que te bebê, ou seguir esse caminho, ou também dizer, mesmo que querer beber, porque já moia, quais as consequências de ser um tomador ou ser um adicto, não é? Portanto, acreditar que nós, ser humano, ou seja, no futuro, não poder ter crianças inteligentes, não poder ter crianças sociáveis, mas, com certeza, ele pode ter um impacto significativo na vida das crianças do futuro. Não te lembrar nos telespectadores que estão na casa, se quiser pode ligar para 594 9714, 594 9714, inscrever agora, dentro de aproximadamente alguns minutos, não te retornar a chamada, hoje não te irá receber, portanto, Ariolina Duran, ele é psicóloga clínica e psicoterapeuta, ele é mestre em psicologia clínica e especialista em aditos, ou seja, não te falar de álcool e drogas ilícitas, por isso que ele acaba para tocar, né, nesse aspecto ali, nesse momento de... Quando não te observar, para jovens que saem da universidade, que lá dentro vou poder dizer que está lá tranquilo, direito, tudo seja máscara, distanciamento, quando este sai ali fora, este máscara, este abraçar companheiro, quanto é aquela imagem lá assim, mesmo tu elas de vez em quando na porta das universidades, e creio que muita gente tu és que alguma revolta ou te tentar entender por que isto está a fazer assim? Adolescente, por natureza... Adolescentes e jovens. Adolescentes e jovens, por natureza, não é? Ele é um momento de resistência, um momento onde é que aquele jovem, aquele adolescente te quer impor sua forma de pensar, sua forma de decidir, de actuar. Porém, sobre pergunta que sobre aquela questão de este sair de escola e tirar máscara, não acredita que ele pode ser uma resistência, porque moda não te dizer são obrigatórias essas regras. Mas não acredita que se não fazer consciência nas jovens, na adolescente, da necessidade de usar aquela máscara, de fazer aquele lavado de mão, de maneira não imposta, ou seja, não obrigatória, é possível... De que forma não pode fazer isso? Através de uma comunicação mais assertiva. Muitas vezes não te criticar. E mesmo te acreditar que criticando não te conseguir obter o que é que não crê, mas sim não tem que negociar. Um adolescente, quando não tem ele na casa, muitas vezes é rebelde, não te dizer que já é rebelde, mas às vezes também aquela forma que não te tratas é que te fazes por aquele mecanismo de defesa, moda que não te conhece na psicologia, que é aquela resistência que aquele adolescente ou aquele jovem te fazer para não cumprir. Então, me acreditar que pode ser também isso, é que te fazer com que jovens que alguns dos jovens, porque existem vários, é que te assumissem responsabilidades de usar máscara, sim. Tem outros é que te fazer, me acreditar que também pode ser uma conduta resistente às obrigações.
Assim que me considerar que podia ser algo não obrigatório, mas sim basta fazer aquela consciência, não demonstrar que ele usa máscara é fundamental para nós proteção, não só para nós avô que está na casa, para nós filhos é que está na casa. Então, assim, te comunicar, te apelar é que não te conseguir sim mostrar que ele é importante. Também, principalmente ali na Ilha de São Vicente, e é uma regra também quase para todo Cabo Verde inteiro, para evitar atividades desportivas que te levar à aglomeração. E nota observar, ali na São Sendo, ganha assim quase tudo polivalentes, está fechado, um ou outro tem jovens que saltam à parede, que é para ir chegar lá dentro. E também não tem percebido que os campos da terra batida também te voltar a receber jovens que é para jogar esses futebolim, sabendo que nesse momento assim. Maneira, enquanto psicóloga, enquanto psicoterapeuta, tem interpretar essa resistência ali, não pode dizer, de pessoas que estão a fazer isso ainda. Sim. Porém, pronto, não acreditar que pessoas estão cansadas, de modo nós tema é fadiga pandêmica. O fato de nós estar um ano e tal fechado não, mas sim com limitações. Ali ainda bem que não está fechado. Não está fechado, mas não tem limitações. E tudo isso acaba por transtornar nós, perturbar nós, causar nós um esgotamento emocional. Um exemplo, quando você passar um dia inteiro dentro de casa, fechado, você de sair, você vai para o trabalho, muitas vezes você acaba por sentir às vezes dor de cabeça, aquela sensação de peso na corpo. Ou só vai para trabalho em casa, no máximo vai ter um supermercado, pronto, não vai fazer mais nada. E então, isso acaba por esgotar nós mentalmente. E mente acreditar que exercício físico é um daqueles fatores que te ajuda a nós a combater essa pandemia. Nunca te dizer que me é a favor de ter aglomerações no lugar para desporto, mas sim seguindo regras, que as regras de prevenção, de proteção. Se não conseguir isso naquele lugar de desporto, não te acaba por favorecer a nossa população também, porque, por exemplo, tem pessoas que vão para ser ginásios, é uma forma de liberar tensões. Então, sim, justamente correr, nunca precisar fazer nenhum desporto que te leva àquele contacto físico, mas sim não poder fazer aquela corrida, que mesmo idosos fazer essas caminhadas. Então, aquele desporto, ele é um aliado de nós que é para nós superar essa pandemia também, porque, modo não dizer, essa pandemia te traz consequências negativas, e um deles é aquele desgaste emocional e psicológico que não te tem. Mas se não te conseguir praticar aquele desporto, praticar aquele exercício, mesmo dentro de casa, mesmo na terraça, ou mesmo na praia, nunca tem porquê vai junto, mas não te vai separado, te vai minha marido, exposto a mim, não te bate, não pode fazer assim, não precisa estar junto. E assim não tem muito não estudar junto. Agora já não vai ter Somada, porque na cidade de Somada não tem Henrique Varela, sociólogo, que também te lançar um olhar maneira que essa pandemia está feita a gente de uma forma social. A pandemia da Covid-19 veio fazer o mundo parar para que todos nós possamos fazer uma introspeção sobre como tem sido a nossa vida, a nossa convivência. Certamente que a nossa convivência, a partir de agora, vai ser uma convivência diferente, porque passamos por algum stress, por alguma ansiedade e temos habilidade, temos resiliência para superar esse stress e essa ansiedade. O ser humano é um ser capaz, é um ser autoconfiante, que acredita, que confia e que dá passos sempre positivos pela frente. No pós-pandemia, iremos desenvolver seguramente o espírito da empatia, da solidariedade e da lealdade para com o próximo na nossa convivência social e assim superaremos tranquilamente essa situação difícil. Boas dicas ali de Henrique Varela, sociólogo a partir da cidade de Somada, te lançar um olhar para essa pandemia. Não te lembrar nos telespectadores que já tinha escrito, de que nada, não te retornar a ligação, de que se podia questionar a psicóloga que te lima nós e não te voltar ali para a conversa, não tive sociólogo a partir da Somada, mas também não tem que lançar um olhar na adultos, idosos também, profissionais de saúde, que é uma das coisas que não apontar, que não queres abordar ao longo do programa.
Adultos também, essa pandemia, ele tenta criar gente alguns resistência, não tenta criar alguns resistência, ou já não tenta bate habituar que essa situação que a gente tenta viver? Adulto, complicado. Por quê? Porque adulto está afetado muito, não só econômico, senão emocional, condutual. E para falar questões emocionais, não também retomar aquela parte daquela ansiedade, aquele estresse. Não tem, falando já de adulto, me podia até bate ligar a profissionais de saúde, que quase sempre já ele é considerado adulto, não é? Aquela pressão que tem aquele trabalhador, justamente, que os médicos, enfermeiros e tudo que os profissionais que te ligam diretamente às pessoas com coronavírus, não é? É muito, como se diz, ele tem um impacto muito mais grande. Por quê? Porque como médico, vou sair de casa, vou deixar filhos, vou deixar a esposa, saudáveis, muitas vezes, e vou diretamente ao encontro do nosso inimigo, que é aquele vírus, não é? Então, vou ter aquele medo, aquela incerteza, e inclusive tudo aquele estresse, tudo aquela pressão, aquela ansiedade, acabar por esgotar mentalmente e fazer com que vou criar uma apatia, não é? Vou criar uma apatia, um medo crônico mesmo de voltar para casa muitas vezes. Inclusive, tem profissionais que às vezes têm sintomas ou medo de mesmo trabalho e que o rendimento laboral acaba por baixar. Às vezes não tem casos onde é que mesmo pacientes te dizem não, é que médico trata-me direito. Às vezes não é porque médico te trata direito, é porque justamente que os fatores psicológicos, o fato de um médico estar esgotado psicologicamente, mentalmente, não físico, mas mental, ele acaba por ter alguns comportamentos que às vezes é visto como mas profissionais de saúde, principalmente, dizem que estão na linha de frente, já começaram a dar sinais de cansaço. A nível mundial, existe um cansaço que é conhecido como síndrome de burnout, não é? Que é aquele estresse crônico, não? Relacionado ao trabalho, não é? Que é síndrome de cabeça queimada, né? Mas na Cabo Verde também me acreditar que sim, que não tem profissionais que te esgotado mesmo, te cansado. Mas com certeza esse trabalho é um trabalho que te enaltece, não é? Ele é nobre, não é? É saber que você pode ajudar o outro, mas igual é ser humano, então este também este sentir, portanto não deve ser um bocadinho mais empático no sentido desse trabalho, de que este de fazer um bom trabalho, mas pronto, é normal que este sentimento que tu tem durante aquela interação. Mas já não tem um primeiro telespectadora na linha, Maria Páscoa, da Ilha de São Vicente. Boa noite. Boa noite. Não está a gostar de ouvir você comentário e também questões que tiver ali para nós convidada? Não comentar, mas sim, questão... Pode estar à vontade. Bom, uma coisa que me parece que nunca te entender é que gostaram de dizer que a fazer aglomerações nunca ficar a avisar. Às vezes eu dizem que fazer aglomerações. Dentro de um caso, por exemplo, na minha casa nós é 10 pessoas, nós não tive um caso, não tive 2 pessoas e dá positivo, não tive 23 dias de quarentena, nós não temos indicações, não está tendo psicólogo, é vez em quando, uma semana não, está a telefonar a nós, que vocês fizeram aglomerações, é uma coisa que cria muito impacto, nunca tive um bocadinho de saber extinguir, de maneira que não está a dizer... Não é para juntar, não é para estar um de cima do outro, não é verdade? Aquela que ele está a querer dizer os outros. Sim, não é para dizer aglomerações, 10 pessoas dentro de um casa, mesmo, já me dizer, não tem 3, 4 camas, no 10 pessoas não se vê que aqueles 3, 4 camas tinha dividido com as 10 pessoas. Mas é que está mais indignado, é porque a mim tinha menino, não tem menino. E nem tive nenhuma indicações assim de psicólogo, psicólogo inclusive, mas sabe, não indicação de psicólogo, pelo menos para indicar que isto nem para dizer, já vamos parar mais que isto nem, tu não indicaste, não vejo o porquê, que não estou a querer, que o psicólogo está dizendo, nem estás brincado junto, um menino de 2 anos, não entendem porquê que não tem de brincar mais um menino de 4 anos. Pronto, nem estou a achar que em nível de saúde, eu devia ter mais um bocadinho de esclarecimento. A nível de saúde, não já que devia esclarecer gente mais um bocadinho, não só nós grandes, porque nós já não sabemos o que é nós deveres e obrigações sobre isso, mas crianças,
não estou já aqui num caso, já tive 2 pessoas que não estou já que devia ter mais um bocadinho de participação de psicólogo para os meninos. Também, Maria Páscoa. Na casa, desde que não entrar de férias, até semana passada, sem ir para a escola, não estou a ficar a dizer o que é que vai ser aquele menino na escola. Porque primeiro o feedback que eu lancei, porque ele estava afetado, ele acabou de chegar nesses colegas, ele acabou de estar no meio desses colegas. Mas depois de passar aquele período lá, ele começa a ter preocupação. Sim, ele é menino, que te entende. Por isso que os pais devem explicar. Mas, Maria Páscoa... Não também ouvi psicólogo ali, também dá dicas, muito pedir você quer ficar atento na televisão, ele também explicar a você o que pode ser feito nesse caso ali, sim, que pode logo dar dicas, maneira, que estratégias que não pode utilizar, que é para superar essa situação. Principalmente, por exemplo, quem está na quarentena, assim. E pessoas que, por exemplo, amanhã, qualquer de nós, infelizmente, pode estar na quarentena. Sim. Não te agradecer a participação. Ok, obrigado. Muito obrigado. Hein? Então, a Riolina Duran podia dar à telespectadora dicas e responder também se a preocupação que ele teve ali. 10 na casa, 2 tive testar para Covid positivo, mas tinha crianças lá que estavam a brincar junto, que tinha dificuldade, uma criança de 2 anos e outro 4 anos, que podia brincar junto. É difícil, na verdade. Claro, com certeza é difícil fazer aquela criança entender de que ele pode brincar com aquela outra criança, ou mesmo se botar uma mãe que dá positivo um pai, é difícil não dizer aquela criança, não, vou poder dar mamãe beijinho, vou poder abraçar mamãe, mas é me acreditar que te explica pouco a pouco, e nesta situação me acreditar que devia ter um isolamento físico, não dentro de casa. Saber que é difícil, às vezes, que tem lugar que é para pôr pessoas, mas não podia levar aquela criança para outro familiar, que é para aquela pessoa cuidar, senão que tem um familiar, um vizinho, que é para aquela criança mas se uma pessoa dá positivo num casa, para o vizinho já deve ficar com receio ou não, né? Sim, se aquela pessoa na casa, justamente é tudo que as pessoas estão a ficar em quarentena, obrigatoriamente, se dá um positivo na casa, tudo que é junto na quarentena. Porém, modo a senhora falar, tem 3 quartos na casa, não é? Não podia também aquela pessoa positiva tratar, não é? Tratar de isolar num quarto. Sim, ficar isolado, por exemplo. Que as 2 pessoas que dá positivo podiam ficar isolado num daqueles quartos, não pode apertar, mas é um bem para nós. Ele é um bem, não tem de cuidar de nós crianças, não tem de cuidar de nós mesmos. Não é discriminação, porque muitas vezes me tito vi alguém te dizer não, porque mim tem coronavírus, te discriminam. Mas não é uma discriminação, é justamente o que não te pedir. Prevenir, não é? Ou seja, se vou botar coronavírus, me te discriminar, mas sim me te proteger mim mesmo de contaminar. Com certeza não tem que tratar de ter uma linguagem, uma comunicação de maneira adequada, não é? De maneira que não te fala uma pessoa, de forma que não te comentar com aquela pessoa contaminada, poder fazer-lhe sentir discriminado. E então, justamente por isso que me acreditar que aislar aquela pessoa seria o melhor para ajudar, porque justamente nesse momento, às vezes que tem espaço que é para poucas pessoas que já te positivo, não é? Então, dentro de casa não tem que colaborar também. Saber que muitas vezes precisa mais de ajuda do governo ou de outras ajudas, mas pronto, nós também não tem que tratar de fazer nosso papel. E não tem mais um outro telespectador na linha, agora é Lino Mendes, da Ilha de Sal. Boa noite. Boa noite, Daíra. A minha nome... Sim. Lino, não te pedi para concentrar só no telefone, que vou ouvir na televisão, senão tem um atraso na comunicação, a comunicação que te evoluir. Ok, então não tem problema. Pode avançar. Exatamente. A minha só para me perguntar aquela senhora, e não tenho dúvida entre máscara, que também estão exportados da Europa, o que está fazendo ali na Ilha do Céu. Entre aquelas 2 máscaras, aquele que é mais tranquilidade para usar. Máscara que vem da Europa ou aquele que é máscara caseira, não é vera? Exatamente. É aquela que não tem dúvida, mas só que não na Ilha do Céu. Sim, não te vê. Exatamente. Só que na Ilha do Céu, eu te agradeço para tudo alguém que vive na Ilha do Céu, de toda a Ilha de Cabo Verde,
Mas como um artista ali no Camisinha, então fica muito agradecido porque no começo que a doença surge na toda parte do mundo, principalmente na Ilha do Sal. Por hoje, o que está hoje na Sal, então agradece para tudo a organização, principalmente para os artistas, principalmente para as casas que só fazem e qualquer concertinho, porque concerto que está 100%, mas um torno para um lugar, eles convidam para fazer um show, para dar 12 músicas. E antes, um olhava diferente com agora. Agora, mesmo alguém que está dando aquele abraço, a hora que eu saio de palco, já chega com aquele anel na dieta, chega com soquinho, ainda fica contente, ainda fica alegre, porque não se cumpre o que o governo faz, não se cumpre o que o povo está fazendo, o que a polícia está fazendo. Então agradeço para todo o povo, principalmente para São Centro, porque é o lugar que tem caso, para não cumprir os direitos de governo, para cumprir os direitos de autoridade, não está ser mais forte que o coronavírus, porque o coronavírus que se faz na Europa, não trabalha com o turismo na Ilha do Sal, dificuldade que não sai dentro das ilhas, é triste. Se ali no Sal, nunca tem caso, lá na Europa tem, é muito importante, mas se não cuida, já não sabe, mas quem está bem tudo é positivo, porque não tem esperança que um dia anda dentro de um hotel, anda canta, anda fora trabalhar a hotelaria, bonitinho. Está bem, Lino Mendes, não te agradecer a participação ali no programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito agradeço que a senhora também, porque a senhora tem uma conversa excelente. Tá bom, não te agradecer. Um abraço bem forte. Tá. E não bem responder então, responder essa pergunta, te perguntar qual é a máscara importada, é que vem da Europa ou que é máscara caseiro? Realmente não é algo relacionado à psicologia, mas pronto. É recomendado o uso das máscaras caseiras, ele é uma ajuda, ou seja, ele é recomendado também, mas que ele tem melhor efeito, melhor proteção, seria que as máscaras, segundo ele, importadas da Europa. Mas que as máscaras caseiras têm da gente a proteger, não é? É melhor mesmo também, né? Pelo menos mesmo, o tipo de estirpe que não tem na Cabo Verde ainda, sim. Mas já tem uma outra discussão a nível mundial, pronto, na área da doutora, mas tem a questão da utilização da máscara FFP2, que é uma máscara mais forte que aquele outro estirpe, por exemplo, que estirpe que tem no Reino Unido e que também tem na África do Sul, que eles também ser um tema de nossa conversa nas próximas edições, não tenta aguardar, nos próximos dias, não também tratar esse assunto ali. Agora, idosos, não tem nós idosos gringos assim que estão na casa, e é aquele clássico que diz, não é para sair de casa, é para ficar na casa, e aquele clássico que precisa, quer dizer, nós tudo não precisamos movimentar, mas idosos também, eles precisam movimentar, né? Se eles querem movimentar, tem mais problemas. Com certeza. Justamente, a classe idosa é uma das etapas mais vulneráveis nas crises, não é? Por quê? Porque muitas vezes a idade, os idosos, pessoas que muitas vezes também com algumas doenças associadas, como doenças crônicas associadas, como a hipertensão, diabetes, não é? Então, isso te pode agravar um pouco o fato de que a pessoa está contaminada. O fato de ele ser um grupo vulnerável, justamente por isso que não te pedir, não te sugerir, recomendar pessoas a ter aquele cuidado e seguir as medidas de prevenção. Porém, nós não considerar que os idosos também devem, como se diz, não ficar sempre na casa fechada, modo não a dizer, mas também não te estimular a fazer essas práticas de exercícios, caminhada, justamente sim, aglomeração, não é? Mas seria viável ou seria recomendável fazer essa caminhada sempre que sem máscara ou que lavar as mãos, mas sim, caminhada seria muito bom, porque, modo de dizer, quando um idoso parar, ele acabar por piorar, não é? Assim que ele tem que manter sua vida ativa, não é? Se ele tem possibilidade de fazer na casa, sim, não te recomendo. Mas, modo não te dizer, modo não te considerar pessoalmente que um ar fresco sempre é muito bom. E te ajuda a já a sobrelevar essas consequências negativas dessa pandemia. Queria assim, pronto, já não falar de médicos, né, mas não tem vários profissionais que estão na linha de frente do combate dessa pandemia da Covid-19.
não tem Polícia Nacional, não tem agentes de polícia, não tem de Forças Armadas, não tem também gente de comunicação social que não tem que estar ali a trabalhar diariamente, não tem também inspectores de diferentes áreas de fiscalizar, de inspecionar, de espécie de ser cumprida a regra. Nesses casos ali, sim, é possível surgir outros tipos de efeitos dessa pandemia também, nos profissionais ali? Sim, com certeza. Moda não tinha falado inicialmente, essa pandemia te afeta nós diretamente e indiretamente. Não poder ter aquele risco de contaminar, senão que seguir as regras de prevenção e proteção. Mas não é somente aquela contaminação, mas sim que é outro impacto negativo, não é? Quando eu te falo de impactos negativos, não te falo principalmente de aquele medo que você tem de bem. Por exemplo, um polícia, ele está na linha de frente. Talvez ele vai sofrer um síndrome de burnout porque não é tão, ele não é algo tão, ele que sofre muita pressão, mas igual aquele medo, aquela insegurança, aquela ansiedade de poder contaminar em qualquer lugar, também de fazer parte de ele poder levar a ter também aquelas emoções negativas em relação à pandemia. Já não tem mais um telespectador na linha. Boa noite, senhora Eugénia, da Ilha de São Vicente. Boa noite. Não está gostado de ouvir você pergunta ou comentário, se tiver? Minha pergunta, não é comentário. Pode estar à vontade. Queria perguntar, doutora, que ultimamente não tenho ansiedade. Não sabem de poder dormir. Anche estou tenta querer ouvir noticiários sobre coronavírus, que quando não estou ouvindo, ainda ficar mais ansiosa, nunca de dormir. É o dia sem dormir, se não tenho que ir para psicóloga, para ter uma consulta, ficar a tomar algum medicamento que é para me dormir. Você tem procurado psicóloga? Não, nunca. Minha ansiedade nunca viaja. Mas agora que se conta coronavírus, já dá para arriba. Você está na casa ou você está a trabalhar? Na casa, na casa. Na casa, tudo? Dentro de casa, bom, todo dia me sair um cozinha, tenho caminhada. Não podia saber mais ou menos qual é que você faz etária? Sim, eu tenho 59, na julho eu tenho 60. Assim, para poder ajudar a psicóloga que está ali, dar você algumas dicas. Está bem? Então, nós agradecemos a participação. Senhora Eugénia, ficar atento, que ela também responder logo a seguir. Obrigada eu. Obrigado. Está bem. É justamente para responder a pergunta do nosso televidente, não é? É normal que a ansiedade, não é? Já ela está dizendo que já tem uma ansiedade, ela tem um antecedente da ansiedade. E, com certeza, as crises também agravar certos transtornos psicológicos já determinadas pessoas têm, com certeza, agravar. É um daqueles doenças, ou seja, transtornos mentais é que te agrava nesse momento, é aquela ansiedade, é aquela depressão, é aquela hipocondriase, ou seja, aquele transtorno hipocondriaco que é caracterizado por pessoas que têm aquele medo a adoecer e justamente num crise onde é que é uma doença, então que as pessoas que já têm um transtorno hipocondriaco, ela está a agravar. O que ela pode fazer? Ela é uma senhora de 59 anos. Próximo 60. Justamente, ele é uma das recomendações que eu tinha para final, não é? Pode avançar? Que é para dizer pessoas. Ela comenta-nos sobre demasiada informação que ele tem sobre coronavírus, não é? Muito acreditar que não deve estar informado, atualizado de o que está passando no mundo, mas também nunca poder estar num momento de hipervigilância. O que significa isso? Ou seja, não tem que estar 24 sobre 24 horas de saber o que está passando no mundo, quanta pessoa que está a morrer. Não te focar demasiado naquelas informações. Ou seja, não saber que não tem que tomar cuidado, não tem que saber que não que é o caso na São Vicente ou na outra ilha, mas não pôr demasiada atenção. Ou seja, vamos saber que tem aquela informação de que tem doença. Vamos saber que tem o caso, vamos saber que algumas pessoas têm de morrer, mas então, o que é que nós temos que fazer? Planificar nos dias. Se não, na hora de noticiar, não estou nas notícias, mas nunca tem por que focar nisso. Ou seja, não tem que, justamente, não tem que tratar de viver nos vida normal. Ou seja, não te levantar, principalmente ela que está na casa, não é? Imagino que já seja reformada, não é?
Ele está na casa, ele está a levantar, ele está a fazer essas coisas que ele tem que fazer, esses mandotes, limpar a casa, se é ela que te fazer determinadas atividades dentro de casa, que te bate, continuar a ser uma pessoa ativa, fazer essa caminhada, tratar de fazer uma meditação que é importantíssimo para naquela idade, ou seja, para nós tudo mais, fundamentalmente naquela idade, não te pedir que as pessoas... justamente não poder ter meditação guiada, que é justamente feita num consultório, que é guiada, mas também não tem que meditação na casa, que às vezes, mesmo na YouTube, não te encontrar que as músicas relaxantes, as músicas relaxantes, que é justamente para meditação, e não ter aquele momento daquele aqui e agora, não se entrar no nosso momento, não se entrar na conhecer que as sensações que nós temos no nosso corpo e tratar de transformar em sensações positivas, ou seja, não mas poder ela deveria procurar um psicólogo ou um psicoterapeuta principalmente? Sim, justamente, me está a acreditar que sim, ela podia, ou seja, me está a recomendar ter um encontro com um psicólogo, pode ser nos centros de saúde, nas clínicas, tem vários lugares onde que ela pode acudir a um psicólogo. Saber que, pronto, a doutora te dá consulta numa clínica privada, pronto, não na televisão, não de prestar serviço, pode avançar também, se pessoas quiserem procurar também a doutora diretamente. Justamente. Mas não te receber comentários ali, pessoas que te perguntam onde é que a doutora te dá consulta. Me te dá consulta nesse momento na Medicalia, não é? Que te fica ali atrás de Telecom, ao lado da Cruz Vermelha, mas me tem uma página na Facebook, que é psicóloga Ariolina Delgado, não é? E Duran. E muitas vezes me está a fazer algumas orientações gratuitas. Quando te exigir um acompanhamento psicoterapêutico, que é diferente de uma orientação, com certeza me está a pedir que seja uma consulta presencial, que é para não poder também fazer nos diagnósticos e tudo aquele processo que leva a uma psicoterapia. Porém, mesmo na Facebook, na minha página de Facebook, muitas vezes me está dá orientações que são gratuitas, são orientações de 20 minutos, e depois dá pessoas a bata sobrelevar esse momento de crise que não tem. Tem mais algumas estratégias que a gente pode adotar e também algumas sugestões que é para levar, para não poder superar esses momentos que é um bocadinho, que é difícil, né, em algum sentido? Sim, com certeza. Sempre é possível, não é? Mas mim estava a recomendar toda a população, toda pessoa, tratar de priorizar aquele autocuidado. Quando me te falar de autocuidado, me te falar de não só físico, mas também mental. Muitas vezes nunca te preocupar com a nossa saúde mental. Ou às vezes não te dizer, não, nunca te dormir mais. Deve ser algo normal, não é? Mas o problema é que ele te bate a agravar, ele te bate a transformar em crônico. Se não acudir à terapia mais cedo, não te conseguir resolver aquela questão muito mais rápido. Mas se não te bate a passar tempo, porque não é algo importante, quando não vais espiar, não é algo muito pior. Portanto, me estava a recomendar pessoas acudir à psicoterapia. Quem que tem possibilidade de pagar, muitas vezes te tem aquela atenção na centro de saúde, na PMI, e mesmo, às vezes, nós que é psicólogo que trabalha na clínica privada, mim pessoalmente, pessoas já chegam a mim e falam, mas que tem possibilidade de pagar, muitas vezes já me brindar, não é? Já me oferecer para dar aquela orientação gratuita, ou às vezes num preço simbólico, mas isso depende também de cada pessoa. Outra coisa que me estava a gostar de recomendar é aquela questão de que não exagerar naquelas informações. É normal não estar atualizado, mas focar aquela atenção 24 sobre 24 sobre aquela informação de coronavírus e também não filtrar a informação que não te tomar. Existem algumas informações que não são científicas, então às vezes não te ficar sem saber o que é que não te fazer, porque não te vai para Google, ou não te está ali naquelas informações que são fidedignas ou científicas, não é? Não te ficar tu vizinho dizer isso, aquele outro. Não tem que ir para aquela informação científica, aquela informação é válido. Então, outra coisa é não tratar de planificar nos dias. Não tem que planificar, porque se não levantar sem saber o que é que não está a fazer e não bem estar a pensar somente no coronavírus ou como também contaminar e que se me vai para a loja me tem que contaminar, não.
não tratar de ser positivo, não tratar de ter uma mentalidade mais aberta, não é? Não também cuidar de nossa saúde, não tem pôr nos máscaras, não tem lavar nos mãos, não tomar tudo que as medidas de prevenção, mas também não vemos em nossa vida normal. Ou seja, nunca te falar normal de bab discoteca, já que não há mais. Sim, é normal dentro do possível. Tratar de, sim, de readaptar a nosso contexto nesse momento. Porque nós é seres é que está a adaptar a cada contexto. Portanto, é isso. E nós te agradecer a presença ali da Riolina Delgado Duran, psicóloga clínica, psicoterapeuta, Lima nós no programa te explicar. Nós recebemos vários comentários na nossa página no Facebook. Pessoas estão a dizer que esse programa devia estender mais que explicações ali. E nota já também ali publicamente um convite novamente, se quiser voltar ali nas próximas edições. Nota voltar a falar de outros temas também e que te afeta a pessoas e que não te sentir pessoas têm necessidade de ter mais informações sobre isso. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada a vocês pelo convite. E hoje ali no programa Sociedade Aberta não falar de Covid-19 e da fadiga pandémica. Pode olhar esse programa nas nossas redes sociais e também nas plataformas digitais da RTC, que vai estar disponível assim que terminar esse programa. E também pessoas que acompanham em direto no Facebook da RTC e que já deixou comentários. Note voltar na próxima edição, que é segunda-feira, 6 horas da tarde, onde é que nós temos bem pretender falar sobre riscos de um colapso do nosso sistema de saúde, se for tomada medida. Portanto, segunda-feira, 6 horas da tarde, nós te encontramos ali, fica direito e tem tchau saúde.